Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui para mais essa aula da EBD, né? Agradecendo ao Senhor por essa semana de bênção, por essa semana que se passou. Eu gostaria de agradecer aos irmãos que têm acompanhado as nossas aulas, que não têm podido acompanhar todas, mas dá para voltar lá atrás e assistir as aulas. É importante para que se mantenha o aprendizado, se coloque em prática tudo que a gente tem ali estudado e repassado aos irmãos. Nós estamos em pleno Setembro Amarelo, como todo mundo já sabe, ou pelo menos a grande maioria das pessoas já sabem. O Setembro Amarelo isso é já para trabalhar na mente das pessoas a questão do suicídio, a questão da depressão que leva ao suicídio. Então, assim, a gente como igreja, como corpo de Cristo, a gente não podia também deixar sem falar, passar desapercebido um tema tão importante, um tema tão atual, um tema que faz parte do nosso dia a dia. Nós vamos orar para dar início a mais essa EBD e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer nas nossas vidas. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que a cada manhã as suas misericórdias se renovam, Senhor. Te agradecemos pela nossa vida, pelo sol que ilumina, Senhor. Te agradecemos pela brisa de vento que cedinho da manhã sopra sobre nós, Deus. Te agradecemos pela sua fidelidade e te pedimos que o Senhor nos conduza esta manhã para mais este ensino e que mais do que seja que a gente seja ouvinte, mas que sejamos praticantes, Senhor, da sua palavra, que possamos colocar em prática, seja dentro da nossa casa, com um parente mais próximo, ou com um vizinho, ou com um amigo, ou com pessoas até que nem mesmo a gente conhece, mas que possamos colocar em prática tudo o que viermos aprender na sua palavra. É isso que pedimos e te agradecemos com perdão dos nossos pecados. Amém. Bem, a depressão, a gente costuma falar que ela é o último estágio da dor humana. É quando a alma dói. É quando já não há mais aquela tristeza, que é uma tristeza que passa, né? Porque é comum você se sentir triste, é comum todo mundo se sentir triste vez por outra, é comum algumas situações causar mais tristeza, mais tempo de tristeza do que outras, é comum o ser humano não estar bem algumas vezes, e é saudável não estar bem algumas vezes, não tem nada de errado nisso. Mas um quadro repetitivo de tristeza que não se finda, uma diminuição na capacidade de sentir prazer, uma angústia, uma dor aguda da alma, a gente precisa se preocupar. A depressão, ela é como uma serpente, que ela envolve pouco a pouco ali a pessoa. E pouco a pouco a pessoa, sem nem se perceber, vai se enredando no meio ali daquela serpente. E quando a pessoa vai acorda, ela já está totalmente sufocada, ela está totalmente apertada ali, está totalmente presa àquela serpente. Assim é a depressão. Ela não acontece de um dia para a noite, ela não acontece de repente houve um estalo, tô deprimido. Não, é gradativo, um dia por outro, pouquinho, um pouquinho de cada vez, e isso vai se prolongando, se prolongando, se prolongando. A gente às vezes pensa, isso nunca vai acontecer comigo, mas a gente tem que pensar que somos seres humanos e a própria palavra de Deus diz que estamos no mundo, estamos sujeitos às coisas do mundo, seja a saúde, a doença, a riqueza, a pobreza, estamos sujeitos a tudo isso. Não somos imunes às mazelas do mundo por sermos filhos de Deus, por estarmos debaixo da graça de Deus. Todas essas mazelas, tudo que acontece de enfermidade pode acontecer com qualquer uma pessoa, com qualquer um de nós. Não estamos aqui falando com super homens e nem super mulheres que não acontece nada. E diante disso, existe um estudo, dados estatísticos da OMS,
que diz que entre 10 e 15 milhões de pessoas no Brasil hoje estão diagnosticadas com depressão. 10 e 15 milhões, isso dá mais ou menos 10% da população brasileira. Você imagina a quantidade de gente. E o verdadeiro pavor nessa história toda é que se 10 a 15 milhões estão diagnosticadas, existe mais um outro tanto que nem diagnosticado foi. Existe mais um outro tanto de pessoas que por conta de algum tabu, que por conta de algum preconceito, que por conta de não entender o que se passa, por conta de minimizar sua própria dor, nunca procurou ajuda, nunca procurou um médico, que por conta até de preconceito religioso, nunca procurou ajuda especializada. Então, assim, então a gente vê que esse número é muito maior do que 10 e 15 milhões. Isso é assustador. E a OMS tinha feito um estudo há um tempo atrás que dizia que a partir deste ano de 2020 a depressão seria a doença que ia mais causar incapacidade nas pessoas, sendo que em cada 4 pessoas uma vai sofrer de algum transtorno psicológico. E eu dei esses dados o ano passado, quando a gente estava falando, e de repente chegamos, aí a gente parecia isso tão longe, né? E de repente chegamos em 2020, entramos nessa pandemia e aí a gente vê estourar os casos de depressão, estourar, assim, crescer assustadoramente. Ainda foi pior do que tinham previsto, né? Que por conta desse isolamento social aumentou muito os casos de depressão e isso é um grande perigo. Isso aí a gente tem visto que ela é uma doença que não escolhe se é rico ou se é pobre, não escolhe a cor da pele, não escolhe a religião. Ela ataca todo mundo, todo mundo. Nós vimos há um tempo atrás aquele comediante, o Whindersson Nunes, dar uma pausa na sua carreira porque ele estava com depressão. E ele assumir que estava com depressão. Uma pessoa que faz os outros rir, que ganha a vida levando alegria para o outro, né, fazendo as outras pessoas sorrirem, de repente se vê que no seu isolamento, dentro de si mesmo, ele não conseguia rir. Ele não se sentia bem, ele não se sentia feliz. E você vê que não é uma questão de eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro. A gente viu isso também, a gente viu isso com o ator Jim Carrey, que ele menciona sobre isso, que dinheiro, poder, fama, nada disso traz essa felicidade toda. É um ator que também foi diagnosticado há algum tempo atrás com depressão e que a gente vê assim, que leva alegria, né? Hoje são 322 milhões de pessoas no mundo sofrendo deste mal. 322 milhões antes da pandemia. Esses dados são de antes da pandemia. Agora são muito mais. São muito mais pessoas que estão vivendo sobre isso. Então, assim, os números são assustadores. E aí você para pensar, e como é que eu posso saber se eu ou alguém da minha família ou algum amigo está passando por isso? Nós vamos falar aqui rapidamente alguns sintomas para que você acenda aquela luzinha de alerta e se tiver esse sintoma, uma junção de sintoma desses em você ou em alguém da sua família, você não deixe de procurar ajuda médica. Quando você está com dor no estômago, você vai atrás de um gastro. Quando está com problema de coração, você vai atrás do cardiologista. Quando você está com enxaqueca, vai atrás do neurologista. E quando está com problema psicológico, vai atrás de um psicólogo, que também é médico. Deus criou toda a gama de medicina. Deu sabedoria para todos os médicos, para todas essas pessoas cuidarem da gente. Então nós temos que aproveitar cada uma dessas especialidades. Não tem maior, não tem menor, cada uma dessas especialidades. E não existe isso de se curar em casa. Você precisa procurar ajuda.
Alguns sintomas são, e ele, lembrando que eles são gradativos, não acontece do dia para a noite, então isso precisa ser observado, e isso acomete até crianças. Precisa ser observado dia a dia. E a depressão, ela sempre está nas extremidades. A gente percebe que é uma doença de extremidades. Ou você tem insônia, ou a pessoa começa a ter insônia, ou tá com a sonolência grande demais. Você vê a extremidade. Ou ela tá com um pensamento acelerado demais, ou desacelerado demais. Já tá com aquela moleza, aquela, sabe, desânimo, ou tá acelerado demais. Não tem vontade de comer ou tá comendo demais. Uma pessoa que antes, de repente, você percebe assim, uma pessoa que antes ela comia muito e de repente do dia para noite, sem ser por conta de dieta, sem ser por conta de reeducação alimentar, você já não vê mais sentir prazer em comer. Ou uma pessoa que sentia assim, que vivia nessas dietas, que vivia se contendo para comer, e de repente essa pessoa começa a comer do nada um monte por conta da ansiedade. Então isso a gente já tem que começar a observar. Uma falta de vontade de viver, de caminhar, de correr, de se planejar, sabe, de se movimentar, de construir, de visitar pessoas, de sair. Essa falta de vontade também é preocupante. Uma baixa autoestima, uma queda na produtividade da pessoa, pensamentos aí, e no último estágio, o pensamento suicida, uma tristeza que se prolonga por muito mais tempo que o de costume, um cansaço desmedido, uma irritabilidade, um aperto no peito, alterações no peso, ou ganho de peso, ou perca de peso, alterações no sono, isso tudo são sintomas da depressão. E quais são as principais causas da depressão? A depressão ela pode vir por vários motivos diferentes. E não é frescura. Eu gosto sempre de lembrar: depressão não é frescura. Não é falta de Deus. Não tem nada a ver com isso. Não é porque a pessoa é preguiçosa. Não tem nada a ver com isso. Gente, tire isso da mente de vocês. E aí, quais são as principais causas da depressão? A depressão pode acontecer por privação de sono, falta de atividade física, efeito colateral de algum remédio. É sempre importante, quando você for tomar algum remédio que você não tem costume, leia a bula do remédio, veja os efeitos colaterais dele lá, porque alguns deles causam depressão e é importante você estar ligado nisso. Alguns tipos de doença pode mexer com o metabolismo e causar depressão. Uma dieta imprópria, as pessoas aí que estão correndo atrás de emagrecer, de repente começa a fazer uma dieta louca por conta própria, aí os níveis de vitamina do seu corpo baixam demais e aí pode estar causando uma depressão. Instabilidade hormonal para as mulheres aí, ó, essa instabilidade hormonal causa depressão. Parto, vejo assim, tem um histórico muito grande de mulheres que tiveram parto e tiveram depressão pós-parto. Não é frescura, é preocupante, precisa ser acompanhada. Esse isolamento social, principalmente para idosos, os idosos se sentem muito sozinhos e isso pode acarretar uma depressão. Depressão também pode ser genética. Gente aí que vem de um pai, uma mãe, um tio, um avô depressivo, você já tem que ficar ligado, porque a genética, já é provado que a genética influencia sim. Pode ser que se você não tomar cuidado, não se cuidar da sua saúde, você possa vir a ter depressão. Outro motivo é a perda, seja morte de alguém querido, um relacionamento que acabou, uma demissão do emprego, de repente eu tinha como me manter, não tenho mais, e isso causa uma depressão. E perdas no geral, as mais diversas perdas possíveis pode estar sendo gatilho para começar uma depressão. Um sofrimento emocional profundo, um bullying na escola ou até mesmo dentro de casa, pais que o tempo todinho fica ali chamando o filho de burro, ou chamando o filho de incapaz, ou chamando o filho de feio, ou chamando o filho de gordo, apelidando, dando nome ali o tempo todinho, menosprezando, e nada de elogiar. Esse tipo de bullying causa um sofrimento emocional que pode levar à depressão.
pressão demais na escola ou no trabalho ou em casa, seja onde for, essa pressão que tem sobre o ser humano, para você ser o melhor, para você atingir os melhores resultados, essa pressão pode gerar a depressão. Serviço imposto no serviço, né? E aquela imposição feita pela religiosidade. No serviço existem as pressões causadas pelo serviço mesmo, do cotidiano, ou aquela questão de você estar vivendo muito acelerado, né? Eita, trabalhando de sol a sol, sem parar para descansar, o trabalho é contínuo, tudo mais. Essa aceleração, sem parar para descansar, sem parar para relaxar, sem parar para se descontrair, isso é um fator que pode causar depressão. E a religiosidade, a imposição da religiosidade. A religiosidade pode ser um fator que pode desencadear a depressão por conta das normas, o grande leque de normas que se coloca sobre as pessoas, que em vez de tirar o fardo, como a própria palavra de Deus diz que Jesus veio para tirar os nossos fardos, lançando o nosso fardo sobre ele, porque ele tem o cuidado de nós. Ao contrário disso, a religião coloca um fardo nas nossas costas. Ela começa a colocar o peso tão grande, impor tanta coisa que aquela pressão na pessoa causa uma tristeza profunda e pode gerar uma depressão. E essa pressão pode estar sendo imposta pela religião e até mesmo pela família da pessoa. Isso pode gerar uma depressão. E também a depressão pode ter uma causa química, falta de algum nutriente, de alguma vitamina, alguma coisa assim no organismo pode estar gerando a depressão. A gente já viu aqui que o leque é grande, que muitas coisas podem estar causando depressão, pode vir a causar uma depressão. Então, se o leque é grande das possibilidades que pode vir a acarretar uma depressão, você começa a perceber comigo que ela pode acontecer com qualquer um, com qualquer idade. A gente hoje já tem casos de crianças com depressão, crianças que estão precisando ser tratadas, e do mais novo ao mais idoso tem acontecido. E a depressão, ela é um dos fatores que levam ao suicídio. E a OMS, nos dados dela, diz que mais de 800 mil pessoas se suicidaram neste último ano e tem se suicidado por ano. 800 mil pessoas se suicidam por ano, que dá uma média, uma pessoa a cada 40 segundos. Você já pensou? Uma pessoa, enquanto eu estou dando aula aqui, enquanto eu estou conversando com vocês sobre isso, várias pessoas no mundo vão ter se suicidado. E isso tudo acarretado por uma depressão. Isso tudo que vinha antes, uma tristeza e que ninguém percebeu, essa tristeza tão grande que é a ponto de levar a pessoa ao suicídio. O suicídio hoje, ele mata mais pessoas que o HIV. E é a segunda causa de morte entre jovens de 19 a 30 anos. Uma coisa assim assustadora, alarmante, que nós precisamos ter cuidado. Aí eu tenho visto, e eu gosto muito de passear dentro do meio em que eu vivo e abrir minha mente para que eu possa aprender de várias formas possíveis. E eu comecei a fazer um curso em que as pessoas desse curso demonizaram a depressão. E quando eu digo demonizaram, essas pessoas estavam dizendo que era coisa do diabo. E não é. E agora nós vamos ler alguns textos bíblicos. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Reis 19, de 1 a 4, para a gente ver o profeta Elias. Um homem de Deus, ungido por Deus, um homem que operava milagres, que venceu vários profetas de Baal, um homem que tinha um relacionamento com Deus ali, a ponto de Deus se mostrar para ele ali, através ali das mais diversas formas possíveis, alguém que ouvia Deus falar com ele e de repente se viu deprimido. E 1 Reis 19, de 1 a 4,
Diz assim: então o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo que realizara Elias e como passaram ao fio de espada todos os profetas de Baal. Ele tinha acabado de vencer essa guerra. Diante disso, Jezabel mandou uma mensagem, um mensageiro a Elias com o seguinte recado. Olha o recado que Jezabel manda para Elias: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas, porque todos os profetas de Baal foram mortos por Elias. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Aí ele seguiu sozinho. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto. E ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Elias entrou numa tristeza tão profunda que ele pediu a Deus para tirar a vida dele. E quando você lê, continua lendo a história, ele dorme ali embaixo daquela árvore, o anjo de Deus vai lá e fala com Elias para Elias se levantar, comer e seguir. Elias abre os olhos dele e não segue. E aí o anjo de Deus fala de novo com ele. Deus fala várias vezes com Elias até Elias conseguir se reerguer daquela depressão, se reerguer daquela tristeza profunda. Deus chama a atenção dele várias vezes, perguntando: o que é que tu tá fazendo aí deitado? E Elias ali sem coragem de conseguir se levantar, conseguir se seguir adiante. Vimos aqui que o medo de ser morto pela Jezabel foi tão grande que Elias entrou em depressão e aí causou ele esse sentimento de ele querer que Deus tirasse a vida dele. Outra pessoa que passou por depressão, e não foi pouco tempo, é Jó. Quando você olha o livro de Jó, Jó passa o livro todinho, são muitos capítulos de Jó, passam muitos, e durante esses capítulos todos de Jó, Jó passa se reclamando com Deus, se resmungando com Deus, pedindo a Deus para morrer, falando que não aguenta mais aquele sofrimento, numa tristeza profunda. Os amigos dele foram lá, tentaram falar com ele alguma coisa, e aí Jó, mesmo assim, deitado estava, sofrendo, continuou aquela depressão. São 42 capítulos, dos quais 37, mais ou menos, 36, Jó está ali se reclamando e em depressão. Jó capítulo 3, olha só, versículos 2 e 3. Nós vamos ler alguns versículos salteados, mas eu falo o número. Jó capítulo 3, versículo 2 diz assim: eis o desabafo de Jó, que seja aniquilado na história o dia do meu nascimento e a noite em que se anunciou um varão nasceu. Versículo 4. Transforme-se aquele dia na mais profunda escuridão e que Deus, lá de cima, não considere nem resplandeça sobre ele a luz. Olha só, o tamanho era a tristeza de Jó, ele pedindo ao Senhor que aquele dia que aniquilasse o dia do nascimento dele. Versículo 11. Ora, por que não me foi tirada a vida antes no ventre de minha mãe? Por que não morri ao nascer? Aí você percebe que isso não é pensamento de alguém que está saudável mentalmente. Isso é pensamento de alguém que está vivendo na mais profunda tristeza. Versículo 26. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem consigo descansar. Vivo em desassossego. Lembra que a gente comentou lá atrás que a depressão causava isso, esse desassossego, essa falta de paz, essa insatisfação por viver.
E essa depressão de Jó foi causada pela tragédia, por uma perda, uma não, várias perdas, né? Porque além de ele ter perdido todos os seus bens e todos os seus filhos, ele perdeu a saúde. Então não foi uma perda, foram várias que fez Jó entrar nessa depressão profunda. E teve várias pessoas ali tentando reerguer ele das mais diversas maneiras e nem assim ele conseguiu se levantar. Para você ver o tamanho que foi a tristeza de Jó. E você não vê em nenhum momento a Bíblia mencionar que Jó estava com demônio nos coros, que Jó estava endemoniado, por isso que ele estava deprimido, que Elias tinha algum demônio seguindo ele ali, por isso que ele estava deprimido. Na verdade, o que acontece aqui é que Elias estava sob um medo, uma pressão muito grande, e Jó tinha acabado de passar por uma dor incalculável, porque eu não consigo mensurar qual foi o tamanho da dor de Jó, que é você perder seus filhos, você perder sua saúde, você perder seus bens, de repente, num espaço curto de tempo, né? Então a gente não consegue mensurar a dor que Jó estava vivendo. Então, assim, não tinha nada a ver com o relacionamento espiritual dele com Deus, até porque a gente vê no início no capítulo 1 que Jó era um homem extremamente de Deus, um homem que consagrava os seus filhos a Deus todas as vezes para que se o filho tivesse cometido algum pecado, Deus perdoasse o pecado. Era alguém extremamente temente a Deus, alguém que tinha um relacionamento ótimo com Deus. E de repente, por conta da tragédia, por conta da perda, ele se viu nessa situação, nessa depressão. Outra pessoa é Davi. Salmos 42, o versículo 3, e do versículo 3 ao 7, diz assim: olha o que o rei Davi estava fazendo. Lembrando que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas olha as palavras do homem segundo o coração de Deus. Se existe alguma distinção para essa doença. A partir do versículo 3. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto me questionam o tempo todo: onde está o teu Deus? Recordo-me dessas ocasiões e dentro de mim se me derrama a alma em profundo pranto, de como caminhava eu junto à multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor entre a multidão que festejava. Por que estás tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Por seu livramento, ele é meu salvador. O meu Deus, ó meu Deus, esmurecida está a minha alma, por isso em ti fixo os meus pensamentos, desde a terra de Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Do abismo as águas chamam as torrentes no troar de suas cataratas, e todos os vagolhões se precipitam sobre mim. Você percebe que aqui ele está orando, mesmo em depressão, ele está falando com Deus. E ele está ali tentando, com a palavra de Deus, fortificar o coração dele, quando ele fala assim: deposita toda a sua confiança, toda a sua esperança em Deus, porque ainda o louvarei por seu livramento. Ele está falando com ele mesmo assim: força, Davi, força, porque tu vai ficar de pé de novo. Mas isso não tira imediatamente a depressão dele. Isso não leva ele do estado, e Davi ele chegou naquele estado por conta das diversas perseguições e pressões que ele estava sofrendo. Isso não muda a história dele, não tira ele daquele estado de depressão que ele estava vivendo. E quando você segue nos capítulos seguintes, você vê que no capítulo seguinte o Salmo 43 é um salmo de súplica ao Senhor no meio das aflições dele. E aí você percebe que aquele homem, segundo o coração de Deus, também passava por esse tipo de coisa. Nós não estamos livres da depressão. Nossa família não está livre. Aquelas pessoas que nos fazem rir, pode no seu íntimo estar querendo chorar. Aqueles que estão na frente da igreja, nos púlpitos, cantando no louvor, dando palestra para grandes grupos, aqueles que estão vivendo no meio da sociedade ali, e muitas vezes brincando
muitas vezes se divertindo, podem, na sua intimidade, estar vivendo a mais completa solidão e tristeza. Mesmo que na frente dos outros estejam se esforçando para parecer bem, porque, gente, não se engane, não se engane. Não é porque uma pessoa está sorrindo, está conversando com você numa boa que ela não está em depressão. Porque às vezes a pessoa está ali fazendo todo o esforço dela para parecer bem, para não ser julgada. Então, assim, é, é, às vezes a pessoa tá ali, mas o coração dela não tá, a mente dela não tá. Então é importante que a gente pense em algumas coisas com relação se ou eu, ou você, ou um parente próximo, ou um amigo tiver em depressão. Alguns passos é muito importante que a gente siga para a gente ajudar essa pessoa. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente não deve julgar. Não deve ficar pensando, ah, você tá assim por conta disso ou por conta daquilo, ou me conta, me conta. Não, não julgue. Não julgue. Essa pessoa, dentro dela, ela já está automaticamente se auto-julgando. Ela não precisa de mais ninguém fazer isso por ela. Não tente descobrir os motivos por que ela entrou em depressão. Se ela quiser te contar, muito bem. Se ela quiser te contar da dor, então você atentamente ouça. E quando eu digo ouça com essa ênfase, é porque quando alguém quer desabafar, ele quer só ser ouvido. Você não precisa dar conselho nenhum. Você só precisa ouvir, que você já vai estar ajudando. Ouça. E com bastante atenção, sem estar mexendo em celular na hora, sem estar cortando a pessoa para ela não perder a linha de raciocínio. Ouça. Às vezes, num detalhe que ela está falando contigo, você pode salvar a vida dela. Você pode descobrir se ela está tendo pensamento suicida ou não. Então, ouça com atenção. Evite frases prontas como vai passar, você tem que reagir, vai ficar tudo bem, eu também já vivi isso. Essas frases prontas, elas não ajudam em nada. Não ajudam em nada porque, até porque para quem está vivendo essa tristeza profunda, isso tudo parece muito irreal. Quando você for conversar, chegar a sua vez de falar, fale coisas que tragam esperança ao coração. Não fique relembrando momentos ruins, fale sobre coisas que tragam esperança. Se possível, você ajuda essa pessoa a planejar algo para o futuro próximo. Não planeje a longo prazo. Ali, coisas pequenas. Planejar algo próximo, o dia a dia. Ajuda de pouquinho, no tempo da pessoa. Não é outra coisa. Não é coisa de gente fraca, depressão não é coisa de gente fraca, nem coisa de gente covarde, não é muito menos falta de fé, e a gente viu isso nos textos bíblicos que lemos. Não é falta de fé, é um quadro mental de uma enfermidade mental tão grave que chegou ao ponto dessa pessoa se aprofundar nessa tristeza. Então, assim, não fique tentando nomenclaturar o que a pessoa está sentindo. Quando Elias estava na caverna, querendo morrer, Deus disse para ele assim: levanta, come, bebe e fala, né? Deus sabia que era um passo a passo. Assim como é gradativo entrar na depressão, sair dela também é gradativo, é um passo a passo. Olha que interessante, Deus já lá não tinha psicólogos naquele tempo, mas Deus ele trata Elias seguindo passo a passo. Elias, levanta, come, bebe e fala. Dentro da psicologia tem uma fala que diz assim: primeiro você tira um pé da cama, um pezinho da sua cama, depois você tira o outro, depois você caminha um passo de cada vez para o banheiro, para você tomar um banho. Sem pressa, sem ansiedade, sem pressão, sem nada. Um passo de cada vez. Foi isso que Deus fez com Elias, foi assim que Deus tratou com Elias lá atrás. Um passo de cada vez. Elias, levanta, come, bebe e fala.
E agora a gente vê a psicologia fazendo do mesmo jeito, um passo de cada vez. Você tira um pé da cama, porque às vezes a pessoa não tem essa força de conseguir levantar. Então a ajuda você não precisa fazer tudo rápido. Você tira um pezinho da cama, tira o outro, se senta, respira fundo, depois se coloca de pé, vai dando um passo de cada vez. E essa ajuda de um passo de cada vez, essa compreensão que você não precisa abraçar o mundo todo com seus braços, isso vai ajudar a pessoa a se reerguer. Esse seu olhar sem julgamento vai ajudar a pessoa a se reerguer. Esse seu estar do lado, muitas vezes só calado, em silêncio, só ouvindo quando ela quiser falar, quando essa pessoa quiser falar, ou só segurando a mão da pessoa, isso vai ajudar ela a se reerguer. Mas nunca se esqueça, é de suma importância buscar ajuda profissional. Eles vão dizer se vai precisar entrar com algum remédio, porque se essa depressão tiver sido causada por uma instabilidade hormonal, se ela tiver sido causada por alguma falta de nutrientes, então precisa entrar com um tratamento medicamentoso. Se ela estiver causando uma insônia, precisa entrar com medicamento para poder essa pessoa voltar a dormir, porque a falta de sono pode agravar o caso. Então precisa de um acompanhamento médico. Não tente tratar em casa. Não se automedique, não tente tratar em casa, não tente tratar, banalizar isso, porque é sério. E que fique no nosso coração essa certeza que de ajudar os outros é a melhor forma de ajudar nós mesmos. Quando eu ajudo o outro, eu automaticamente eu estou me ajudando. Quando somos bons para os outros, somos ainda melhores para nós mesmos. E nós precisamos disso, ter um coração igual ao de Deus, igual ao de Jesus, pensar no próximo, sem julgar, sem nada. Assim como Jesus olhou para Pedro, assim como Jesus olhou para Judas, que deu ali a comida na boca dele, embora soubesse que ele era o traidor, olhar de empatia, olhar de amor para o próximo. Então que isso fique guardado, que a gente preste atenção nesses tempos tão difíceis e de isolamento, que a gente fique atento aos sinais que os nossos filhos possam estar dando, aos sinais que às vezes nossos maridos, nossas esposas e quem está próximo da gente está dando para que a gente possa ajudar. E aí a gente ora e pede sabedoria a Deus para a gente poder estar ajudando essa pessoa, né? Que vocês tenham uma semana de bênção, que mais do que só ouvir, vocês sejam praticantes da palavra de Deus. E espero que isso ajude cada um de vocês, como já me ajudou um dia. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que ouvimos. Pedimos que o Senhor visite cada lar e que se tiver alguém, Senhor, em depressão, se tiver alguém, Senhor, com algum problema de saúde, o Senhor possa estar na cada lar desse que está nos ouvindo agora, Senhor, visitando, entrando com cura, Senhor, entrando com sua mão, Senhor, que conforta os corações. Dê sabedoria para quem está próximo, para que possa ajudar essas pessoas, Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor, nos dê empatia, nos dê o seu amor. É o que te pedimos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Semana de bênção, semana de paz.